Começar então o nosso estudo. Hoje é sábado, só tenho dois temas, são dois temas de revisão. Tem o vulvovaginites e um tema que é de preventiva, né? E eu usualmente não faço as revisões, né, gravadas, né? Eu faço geralmente os temas novos que são propostos pelo Hardwork gravados para mostrar o meu processo de aprendizado em si. Só que como no final de semana, pelo menos até o momento, ainda não tem proposta de temas novos, ó, no domingo também não tem proposta de temas novos, mas tenho proposta de dois temas de revisão. E eu quero fazer todos os dias, eu quero fazer essa gravação todos os dias, mas para criar um hábito forte. Então eu vou fazer dois temas de revisão no sábado e dois temas de revisão no domingo aqui gravados também, mostrando o meu processo de raciocínio e quais são os caminhos que eu faço para tentar chegar na resposta, né? Certa ou errada, eu acabo por fazer um caminho sempre. E só vou abrir o lo-fi aqui para ficar um som no fundo. Mas vamos lá, a gente revisa hoje vulvovaginites, né? Questão de infecto. Na verdade, questão de gineco, né? Mas está aqui descrito como infecto. E a gente revisa processo, saúde e doença, níveis de prevenção, história natural da doença, que são discussões interessantíssimas, né? Eu tenho gostado bastante de todas as discussões, essas discussões de preventiva, que abarcam conceitos que estão relacionados aos meus ideais, né, com relação ao SUS, e são bem alinhados com as coisas que eu penso, o que eu acho bastante interessante, e acaba por me facilitar, né? Então, para mim, a prova, nesse sentido, talvez a prova de preventiva aí, por ter alinhamento com os meus ideais, talvez vai ter algum grau de facilidade. Então, vamos lá. São 8 questões aqui de vulvovaginite. Os objetivos vão ser reconhecer o quadro clínico e dar o diagnóstico de candidíase, saber o tratamento correto para cada agente etiológico, essa é a parte mais difícil aqui, reconhecer o quadro clínico e dar diagnóstico de vaginose bacteriana, e saber reconhecer o quadro clínico e dar o diagnóstico de tricomoníase. Beleza, bem fácil também, né? Esse quadro clínico e diagnóstico de tricomoníase é fácil, e o quadro clínico e diagnóstico de candidíase vulvovaginal é bem fácil também. Acho que os grandes desafios aqui com relação à vaginose bacteriana, porque eles acabam deixando passar algumas ideias. Ah, não, esse aqui vai ser de hard trivia, talvez. Tomara que não as 8 questões, né? Na candidíase, o pH vaginal é de menos 4,5 e o exame microscópico mostra tal coisa e esporos, né? Pseudohifas, né? São as pseudohifas são identificadas na candidíase. Então eu posso ter pseudohifas ou esporas. Acertamos essa. Candidíase vaginal é comum na gestação por aumento ou diminuição do pH vaginal. Pode haver secreção esbranquiçada e grumosa pela redução do pH vaginal, né? Redução do pH vaginal acaba por facilitar aí a formação desses fungos. A utilização aqui, só vamos dar uma lida sobre, durante a gestação deve-se realizar apenas tratamento tópico, sendo contraindicada a utilização de cetoconazol, fluconazol, entre outros. Então a gente vai provavelmente na gestação fazer indicação para essa mamãe de fazer nistatina e usar óvulo, né? Usar óvulo para tentar equilibrar esse pH vaginal, e nistatina para segurar a lesão, né? É claro que eu não vou conseguir eliminar de fato a cândida dessa mamãe, e aí depois que nascer o bebê, a gente vai conseguir fazer um tratamento mais direcionado. Agora já não é mais hard trivia. Uma paciente com vaginose bacteriana apresenta alergia a metronidazol. Nesse caso, a melhor alternativa medicamentosa é doxy, miconazol, clindamicina ou fentizol. Paciente vaginose bacteriana. Essas perguntas sempre me pegam, né? Eu sei que a gente vai tratar com nitroimidazóis, né? Com o metronidazol, mas quando o paciente tem alergia a uma coisa aí, é muito difícil gravar 2 classes de medicamento para tratar a mesma condição. Então a gente vai tentar fazer um raciocínio aqui mais baseado numa outra lógica, né? Então eu sei que usualmente a gente vai tratar com metronidazol, clindamicina, né? E aqui tem a opção aqui para usar clindamicina, mas eu gostaria bastante de usar doxiciclina aqui. Eu sei que eu uso doxiciclina para tratar clamídia trachomatis, eu uso doxiciclina também para tratar rickettsiose, né? E aí é difícil. Gostaria também talvez de responder doxiciclina, mas vou ficar com clindamicina e acertei a questão. Perfeito, né? Então metronidazol via oral
12 horas por 7 dias, ou creme vaginal, né? Sendo o tratamento alternativo com clindamicina 300mg via oral, 12 por 7 dias também. Né? A dose bem semelhante aqui à dose do metronidazol. Então vamos lá, né? Gravar essas duas ideias aqui, metronidazol e clindamicina. E esse raciocínio da clindamicina, na verdade, vem de eu conhecer algumas ideias sobre o tratamento de afetação abdominal na mulher. Mulher de 20 anos de idade, G1, P1, então, gesta 1, pariu 1, aborto 0, foi ao atendimento com a equipe de saúde da família, queixando-se de corrimento vaginal havia 10 dias. Vamos ver as características do corrimento. A abordagem da paciente foi realizada conforme o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da atenção integral às pessoas com infecções sexuais transmissíveis do Ministério da Saúde. Considerando que tenha sido identificada a presença de clue cells, já sei que é vaginose, e pH de conteúdo vaginal maior do que 4,5 do caso clínico, assinale a alternativa, assinale a opção que apresente o diagnóstico e o procedimento a ser realizado respectivamente. Vamos lá, né? Vaginose bacteriana, esse conceito também me pega, né? Qual que é a afetação? Quais são as afetações de modo geral em que eu devo tratar a paciente e o parceiro, né? A paciente e o parceiro. Só como aqui é pH dependente, vamos usar o certo raciocínio, né? Como aqui é pH dependente, né? Essas infecções são pH dependentes e no homem eu não vou ter essa alteração de pH porque a glândula é exposta, eu vou tentar aqui responder a alternativa D, vaginose bacteriana, tratamento da paciente, apenas da paciente, né? E não do parceiro sexual. E eu acertei. Né? Acho que é isso mesmo. Esse é o raciocínio. Vamos dar uma olhada se esse é o raciocínio. Eu gostaria de revisar aqui essa leitura de vaginose bacteriana, só que se eu fizer isso aqui vai me ajudar em outras questões e não é essa a ideia, né? A gente acertou 4 de 8 até o momento. Aqui, ó. Caso a paciente tivesse sido acometida pela tricomoníase, por ser uma DST, seria necessário tratar a paciente e o parceiro sexual. Para o adequado tratamento, tem a opção do ciclo da transmissão sexual. Perfeito, né? Como essa vulvovaginite não é uma doença sexualmente transmissível, não é necessário tratar o parceiro, sendo indicado o tratamento apenas da paciente. E o raciocínio do porquê não tratar o parceiro é muito diferente do que eu dei aqui como explicação. Por mais que a questão aqui, o comentário da questão não falou em contrário com relação ao que eu penso. Né? Não falou em contrário com relação ao que eu penso, então até o momento ainda consigo levar esse raciocínio adiante. Em relação à vaginose bacteriana, assinar a alternativa correta. A etiologia é sempre de Gardnerella? Não, tá errado. Isso aqui sempre em questão não existe. É comum a associação com fungos comensais. O exame microscópico de conteúdo vaginal mostra a presença de coilocitose. Coilocitose é só alteração, poiquilocitose, alteração nas formas das células. O pH vaginal costuma ser maior do que 4,5, isso aqui é verdadeiro. Como se trata de uma DST, o parceiro sempre deve ser tratado. Acabamos de ler que não é uma DST, né? Eu vou responder aqui, o pH vaginal costuma ser maior do que 4,5 e acertei a questão. Cara, eu nunca estudei isso aqui pelo mais de curso, tô acertando a maioria das questões e aparentemente é bem cobrado em prova, então quer dizer que estranhamento por questões aqui é uma coisa bastante interessante. Paciente de 30 anos com leucorreia de odor fétido apresenta laudo de compostologia oncótica descrevendo a presença de células indicadoras, clue cells. Beleza, então ela até o momento não tem câncer, né? É errado afirmar que... Interessante. Abordagem PSU de Minas 2012. A microbiota vaginal encontrada geralmente é composta por Gardnerellas, bacterióides, mobiluncos, peptostreptococcus e micoplasmas. Isso é verdadeiro, né? É uma microbiota saudável aí, em que eu encontro esse tipo de bactéria. O teste de aminas provavelmente será positivo. O teste de aminas está relacionado ao pH. E se não me engano, o teste de aminas é negativo quando o pH se eleva. Então essa daqui tá errada, né? Essa daqui tá errada. Mas vamos continuar seguindo aqui. O tratamento é realizado com derivados imidazólicos. Tratamento é realizado com derivados imidazólicos. Sim, verdadeiro. O pH vaginal provavelmente é menor do que 4,5. Não. Opa. Clue cells.
é errado dizer que o pH vaginal provavelmente é menor do que 4,5. A resposta é essa. Aí, perfeito. Né? Tinha aqui, então, sempre legal, né? Criar raciocínio em relação a cada uma delas aqui. Eu tive certa suspeita de que a B seria a alternativa errada, mas aí tem uma mais errada, né? No meu conceito, segundo o meu conceito. O que quer dizer que a B está certa, a não ser que a questão tenha sido anulada. Então vamos lá. Teste de aminas. Vamos ver só sobre o teste de aminas aqui. Testes aminas, adição de hidróxido de potássio a 10%, vai estar positivo, né? Eu ainda tenho que dar uma revisada com relação a esses conceitos aqui do teste de aminas. Tem que dar uma revisada com relação a esses conceitos do teste. Tá bom que eu não cheguei nisso ainda. Não, vamos deixar assim. Eu não cheguei nisso ainda. O corrimento da tricomoníase apresenta pH maior que 5. O teste das aminas eu gostaria de dizer que é positivo. Positivo. Eu gostaria de uma explicação melhor aí um pouco sobre o teste das aminas aqui, que eu não me lembro mais. A clínica da tricomoníase é de corrimento abundante. Aqui é sobre o corrimento, né? O corrimento não é em framboesa, a framboesa é o cervice. O corrimento então é amarelo esverdeado. Perfeito, né? Acertamos 8 de 8 aqui. Tá bom que não foram questões difíceis. Mas a gente conseguiu acertar 8 de 8. O que alegra bastante nesse sentido, né? No sentido de pensar que o treinamento por questões, ele de fato treinar direto com as questões lendo os comentários, ele de fato é bastante relevante, né? Então, saber reconhecer o quadro clínico da diagnóstica de candidíase, sim. Saber o tratamento correto para cada agente etiológico, eu ainda quero responder que não para isso. Saber reconhecer o quadro clínico da diagnóstica de vaginose bacteriana, sim. E reconhecer o quadro clínico da diagnóstica de tricomoníase, sim também. Vou salvar esse protocolo aqui de STs para fazer uma leitura mais direcionada num segundo momento. Salvar aqui, ó, o protocolo é de 2020. Opa, espanhol. Eu fiz download em espanhol. Não há necessidade mais de fazer em espanhol esse download, né? Então aqui, a gente coloca aqui o... Perfeito. Salvar lá no desktop, daqui a pouco a gente pega o documento e guarda melhor. Então, vamos seguir aqui então com o processo saúde e doença, né? Nossa outra discussão, processo saúde e doença, nível de prevenção e história natural da doença. Conhecer as fases do modelo de história natural da doença, conhecer a definição e exemplos de cada nível de prevenção, entender que fase a história natural da doença elas atuam. Então, só 4 perguntas, né, mais curto. Eu respondi que não dominava essas ideias nos outros 2 da outra vez que eu testei. Dentre os níveis de prevenção de doenças e agravos à saúde considerados no modelo de Level e Clark, consideram-se ações de prevenção terciárias aquelas empregadas no período patogênico, após a sobrevinda de defeitos, empregadas antes do período patogênico, que utilizam recursos de maior complexidade. Isso aqui encaixa, né? Mas eu gostaria de responder o A ou D. Eu vou responder D, porque encaixa aqui pra mim. Mas eu estava errado, né? Era A mesmo, após a sobrevida de defeitos. A prevenção primária, vamos dar uma lida aqui sobre as prevenções. A prevenção primária atua antes da doença ocorrer, visando evitá-la. Ela subdivide-se em promoção à saúde, ações que incidem sobre melhorias gerais nas condições de vida de indivíduos e comunidades, como saneamento básico, nutrição adequada, boas condições de moradia e acesso a informações em saúde e educação. E em medidas de proteção específica, a exemplo da vacinação. A prevenção secundária, por sua vez, atua já no período patogênico, doença já estabelecida, visando o diagnóstico precoce e tratamento imediato. Prevenção terciária almeja que limitações impostas pelo adoecimento ou agrava a saúde prejudiquem de forma mínima a qualidade de vida do indivíduo afetado. Eu não falei aqui sobre o meu raciocínio nessa questão, mas eu sei o que eu pensei, né? Eu confundi aqui a prevenção terciária com a prevenção secundária. Eu confundi aqui. Então, na prevenção secundária, a gente está atuando quando a doença está atuando também. E na prevenção terciária, a gente está pegando o paciente que já passou pela doença, vendo o que a doença causou nele, né?
entendendo melhor o que a doença causou nele e tentando reduzir a perda de função que ele teve com a doença ou evitar que ele progrida com ainda mais perda de função, né? E aí a quaternária já não tem a ver com o curso da doença, age contra o risco de adoecimento iatrogênico, por exemplo, atuando contra a medicalização e realização de exames ou procedimentos excessivos, né? A prevenção quaternária é a ideia do SUS tentar combater o exame de rotina, né? O check-up geral, que não serve para nós, por vários motivos. O prognóstico de uma determinada doença sem intervenção médica é denominado evolução pós-tratamento, pré-tratamento, história clínica, história natural da doença, né? História natural da doença é o prognóstico de uma doença sem intervenção médica. Próxima. Dona Rosa, 64 anos, diabética e com descontrole pressórico, veio para consulta na rotina da USP. Relata ao médico que é acompanhada pelo endocrinologista e pelo cardiologista da policlínica, mas que não sabe como anda sua glicose, pois apareceu uma ferida na perna que não vai cicatrizar. Comum para diabéticos. O médico fez o exame minucioso do pé e do ferimento, solicitou exame de rotina, prescreveu medicações para a Dona Rosa e encaminhou-a ao cirurgião vascular e marcou seu retorno. Após a consulta, o médico conversou com a ACS sobre a importância de acompanhar o agendamento e realização dos exames e da consulta da Dona Rosa, bem como realizar visitas domiciliares. Solicitou ao enfermeiro que orientasse sobre os cuidados com os pés e o ferimento da perna da Dona Rosa. Registrou o caso para seu acompanhamento pessoal, incluindo os nomes dos colegas, para que pudesse entrar em contato e conversar sobre as condutas a serem indicadas. Baseado no caso descrito, responda as questões abaixo. Tomando como referência os níveis de prevenção descritos por Livell e Clark, que propuseram o modelo da história natural da doença, as orientações dadas sobre os cuidados com o pé diabético com o tratamento do ferimento da perna podem ser associados respectivamente aos seguintes tipos de prevenção: secundária e secundária, primária e prevenção secundária, prevenção terciária e quaternária, primária, educação e saúde e prevenção terciária. A gente está falando aqui sobre das orientações sobre os cuidados com o pé diabético e com o tratamento da ferida na perna, né? Então, secundária e terciária, eu acho que secundária no primeiro, né? Não, talvez primária e secundária. Primária e terciária, né? Terciária é o primária e secundária, primária e terciária. Acho que eu gostaria de responder primária e terciária. E eu errei, é secundária e secundária. Vamos dar uma olhada aqui. Tomando como referência os níveis de prevenção descritos por Livell e Clark, que propuseram o modelo da história natural da doença, as orientações dadas sobre os cuidados com o pé diabético e com o tratamento do ferimento da perna podem ser associados respectivamente aos seguintes tipos de prevenção. Registrou o que ele fez? Registrou o caso para seu acompanhamento pessoal, incluindo os nomes dos colegas para que pudesse entrar em contato e conversar sobre as condutas a serem indicadas. Solicitou ao enfermeiro que orientasse sobre os cuidados com os pés e o ferimento da perna da Dona Rosa. Vamos reler. Prevenção secundária, por sua vez, atua já no período patogênico, doença já estabelecida, visando diagnóstico precoce e tratamento imediato. Exemplos clássicos são os exames de rastreamento, screening, além da busca ativa de contactantes a partir de um diagnóstico de uma doença infecciosa, tá? Além de ter um componente preventivo atuando, Bom, vamos lá. Então, o raciocínio deve partir do princípio do que eu acredito que a paciente tenha. Né? Então, se eu acredito que ela ainda não tem do que eu acredito que a pessoa tem, passa a ser paciente depois que tem. Então, do que eu acredito que a pessoa tem? Se ela não tem nada, previsão primária, promoção primária da saúde. A pessoa não tem nada, mas mesmo assim eu fico buscando nela, ou promovendo saúde, ou dando ensinamentos básicos sobre como manter a própria saúde, né? Então, tá.
Prevenção secundária já é no período em que a pessoa é doente. Então, mesmo o screening, por exemplo, exemplos clássicos são os exames de rastreamento, screening. Quando eu estou fazendo screening numa pessoa e identifico doença nela, ela já era doente antes do meu screening, né? Não foi o screening que adoeceu ela. E por isso vai entrar em prevenção secundária. E aí, no caso da minha paciente, ela já tinha diabetes, né? A gente estava tentando tratar ali a doença enquanto acontecia. Enquanto acontece, a doença estava causando certas lesões e a gente está tentando tratar essas lesões que foram causadas pela doença em si. Voltando à questão, as orientações acerca dos cuidados com o pé diabético da paciente após exame físico minucioso, encaminhamento ao cirurgião vascular, planejamento e acompanhamento longitudinal e cuidados preventivos contínuos constituem-se como medida de prevenção secundária, visto que almejam um diagnóstico precoce. O tratamento do ferimento já presente na perna da paciente constitui-se como medida de prevenção secundária, visto que a doença já é estabelecida, mas visa-se o tratamento precoce com foco na redução de sequelas ou complicações. Certo? Então não é prevenção terciária nesse caso. Aqui é difícil, para mim, tem sido difícil aplicar o conceito à vida real, por mais que eu tenha compreendido ali basicamente o que o conceito quer trazer para nós. São exemplos de situações em que a balança entre benefícios e prejuízos pode se desequilibrar prejudicialmente. Excesso de programas de rastreamento, muitos deles não validados, medicalização de fatores de risco, solicitação de exames complementares em demasia, excesso diagnóstico, né? Tudo prevenção quaternária. Também são exemplos de medicalizações desnecessárias de eventos vitais ou adoecimentos benignos autolimitados, contusões, partos, resfriados, lutos, etc., que redefinem o número crescente de problemas da vida, como problemas médicos, pedidos de exames e ou tratamentos devido ao medo dos pacientes e opressão muito medicalizados. Essas situações são melhores abordadas pelas ações da prevenção primária, pelas ações da prevenção secundária, terciária ou quaternária, né? Quaternária aqui, essas são as ideias da prevenção quaternária, né? Então, conhecer as fases do modelo história de doença natural. Entender que fase da história natural da doença eles atuam. Eu vou seguir respondendo que não para as duas coisas, porque, né, eu quero acertar essas questões todas, né? São conceitos que eu acho que domino, tenho a sensação de que domino, mas quando eu preciso aplicar, não tô fazendo funcionar. Então, como eu quero que isso aconteça, eu vou responder que não aqui. Provavelmente vai me ser proposto antes essa mesma discussão. Então, 22 minutinhos aí respondendo perguntas aqui, são perguntas de revisão. Foi muito gostoso em vulvaginites aqui, a gente conseguiu dominar bem as ideias e os conceitos, mas ainda há coisas a aprender.